sobre relacionamento com Deus. Esse estudo vai ser sempre dado na quinta-feira, tá bom? Nesse período agora a gente vai dar esse estudo sempre na quinta-feira. E qual é a intenção disso? É nós falarmos um pouco sobre a necessidade de verdadeiramente convivermos e termos e desenvolvermos um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus. Algo que saia dessa zona de superficialidade, algo que nos tire dessa mesmice e nos coloque dentro de uma introspecção, dentro de uma análise pessoal, de algo mais profundo em relação àquilo que Deus tem para nós e o que nós podemos buscar e ter de Deus. Sabe? Tem hora que eu fico olhando para nós como igreja, como crentes que somos, e parece que nós, muitas vezes, sempre estamos na superfície, sempre na superfície. Aquilo que está escrito em Hebreus, que nós já tínhamos necessidade de comida sólida e a gente ainda tem que ficar bebendo leitinho, porque se der comida sólida vai fazer mal para a gente. Mas eu acredito que chega na hora, está chegando a hora de nós, como crentes, começarmos a tomar o mingau, depois do mingau passar já para uma comidinha mais sólida e a gente começar a comer carne, mastigar carne, espiritualmente falando. Tá? Eu nem carne vermelha como, vocês sabem disso. Então, a gente precisa experimentar isso. E isso requer de cada um de nós dedicação, requer de cada um de nós, como nós vamos ver, algumas posições que eu acredito que Deus está requerendo de nós. Deus está requerendo de nós. Eu começo com uma frase do Dr. Russell Shedd, ou Pastor Shedd, a quem eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, de conviver, conviver não durante um tempo muito longo, mas conviver em viagem, em seminários, em palestras. Ele diz assim: muitas vezes nos impressionamos com homens e ministérios que não impressionam a Deus. Por que eu começo com essa frase? Porque nós estamos vivendo uma época em que nós estamos ouvindo muito a homens. Muito a homens. Aí você pode até falar assim: uai, Elcio, você está começando um estudo, é um homem falando e dizendo que nós estamos ouvindo homens. É verdade, é verdade. Porque o meu intuito, o meu desejo aqui é que vocês não apenas ouçam a mim, mas que vocês busquem do Senhor aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou dizendo. Que nós sejamos berianos, como Paulo escreve. Paulo, né, ele estava em Tessalônica e ele falou assim: olha, os crentes de Bereia, quando eles ouvem a nossa mensagem, eles vão e conferem na palavra se nós estamos falando a verdade ou não. Então, o meu intuito é que nós sejamos ouvintes do Senhor e que nós realmente possamos nos impressionar com aquilo que Deus está usando homens dele para falar. E o que eu quero dizer com isso? Existe uma mídia muito grande, existe hoje uma projeção muito grande de muitos homens. Claro, por favor, existem homens que eu vou tomar a liberdade de falar alguns nomes aqui, como, por exemplo, Hernandes Dias Lopes, Nicodemos Araújo, né? Existem homens que, como esses dois que eu citei aqui, para não falar de outros, que são referência de vida, de conduta, de realmente um padrão de ensino. O Jeremias Araújo, olha, interessante que todos que eu falei aqui são presbiterianos, né? E eu sou o batista. Então, mas independente da questão denominacional, o que eu estou falando é de postura bíblica. Então, são homens a quem a gente ouve, respeita e estão em voga, estão na mídia. Que bom, que bom. Então, por favor, quando eu falo de pessoas que estão na mídia, não me refiro a homens sérios, como estes e outros, como Luciano Subirá, né? Tem outras pessoas também que estão fazendo um bom trabalho, pregando um evangelho genuíno. Isso edifica as nossas vidas. Agora, é interessante como as pessoas estão olhando, às vezes,
tantos homens fazendo tanta coisa, e a gente fica admirado daquilo que está acontecendo, e é como o Shed fala, a gente se impressiona com o ministério desses homens e Deus não se impressiona com eles. Né? Eles não impressionam a Deus, eles não causam nada em Deus. Por quê? Porque estão sendo apenas homens. E eu gostaria de exatamente tratar disso durante tudo isso, que nós saibamos de uma coisa, mais do que impressionar pessoas, nós temos que não impressionar a Deus, mas nós temos que agradar o coração de Deus. Nós temos que alcançar o coração de Deus com a nossa vida, com a nossa conduta. Quem dera se nós pudéssemos todos sermos chamados como Davi foi, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Esse é um desejo que eu acho que tinha que estar em todos nós. Todos nós podemos ser chamados, né? Como que você vai ser reconhecido? Homens e mulheres segundo o coração de Deus. Como Abraão. Já pensou Abraão? Quem era Abraão? Amigo de Deus. Ele foi chamado não só pai da fé, mas Abraão também foi chamado de amigo de Deus. Deus vira e fala assim: posso, porventura, eu fazer alguma coisa sem antes falar com meu servo Abraão? Já imaginou isso? Deus vai fazer alguma coisa ali e ele fala: eu vou fazer lá, mas eu não posso fazer algo ali sem antes falar com meu amigo, com meu servo Abraão. Vou lá falar com ele, conversar com ele e dizer o que eu estou querendo. Gente, que coisa linda! Aí a gente vê o que a Bíblia diz, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Sabe, nós precisamos viver isso. Quem dera nós pudéssemos ser como Moisés, quando Moisés fala assim para Arão, para os profetas que estavam lá: olha, eu com vocês, eu falo através de sonhos, de visões, eu falo de várias formas, mas como eu servo Moisés, eu falo face a face. Já pensou que coisa linda? Sabe, são coisas maravilhosas, são homens e mulheres na Bíblia que nós temos que fazem, viveram isso, e eu creio que nós podemos e deveríamos ter esse anseio em nosso coração. Eu costumo dizer, né, que nós estamos na idade das trevas, na pós-modernidade. É verdade. Estamos vivendo, em termos bíblicos, nós estamos vivendo a idade das trevas na pós-modernidade, né? Ou seja, nós não podemos nos furtar, nós não podemos fugir daquilo que a palavra de Deus tem nos trago como revelação de quem são os homens hoje e de qual é o tempo que nós estamos vivendo. 2 Timóteo 3, 1-5 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Olha, eu vou começar a ler essa lista aqui, eu quero que você pense se você conhece alguém ou pessoas, e eu vou até mais longe, crentes, o que dói mais na alma ainda, com essas características. Olha só: egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, briguentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Eles fazem tudo isso, mas eles têm uma característica: tendo forma de piedade, eles são religiosos. Olha, todas essas características, ele fala, tendo forma de piedade, ou seja, eles são aquelas pessoas que, oh, nossa, oh, meu irmão, tem aquela cara contrita, eles têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E aí vem uma recomendação de Paulo a Timóteo: foge também deles. Foge também deles. Amados, essa descrição aqui, essa descrição que nós lemos aqui dos homens dos últimos dias, essa é a realidade eclesiástica, essa é a realidade da igreja nos nossos dias. Infelizmente, essa é a verdade.
sabe? Eu não estou aqui, por favor, como dono da verdade, como um santarrão, como aquele, né, que está aqui para apontar o defeito dos outros, não. Mas quando a gente analisa isso, quando a gente vê isso que está escrito aqui, nós podemos dizer que é uma realidade que tem tomado conta das nossas igrejas. Nós temos assistido o crescimento estatístico do povo evangélico. No Brasil, então, isso é muito comum. Em Vitória, no Espírito Santo, são 56% de evangélicos da população. No estado todo era, até uns anos atrás, 54%. Então, quando a gente olha isso, a gente pensa, nossa, o Espírito Santo, o estado do Espírito Santo está uma maravilha. Está nada, irmãos. Está nada. A gente vai nas grandes cidades e a gente vê o seguinte, igrejas estão crescendo, estão realmente... O número estatístico de evangélicos cresce muito, está realmente estourando, né? As lideranças espirituais, os pastores começam a ter destaque na mídia. Por quê? Porque influenciam agora uma grande multidão. Então, os crentes estão em destaque em todas as camadas da sociedade. Mas, amados, sem fazer diferença real nessa sociedade. Nós estamos presentes em todos os lugares, mas não estamos fazendo diferença nenhuma. Não sei se vocês sabem, no Brasil nós temos uma bancada chamada Bancada Evangélica. Vocês conhecem isso? E é uma bancada forte, uma bancada de deputados, senadores, né? Nós temos um grupo grande lá. Qual a diferença, irmãos? Qual a diferença? De vez em quando você vê, infelizmente, alguns dos deputados da bancada evangélica, uma é acusada de assassinato do próprio pastor, nós sabemos quem é. Outros são pegos com dinheiro, outros são pegos em corrupção, outros... Irmãos, é direto. O presidente de um determinado partido no Rio de Janeiro, que é pastor, foi preso por corrupção. Sabe? Ou seja, estamos em todos os lugares, mas não fazemos diferença nenhuma nesses lugares. E é isso, amados, que nós precisamos entender. Não existe, amados, perigo maior do que perder para o povo de Deus, para nós que somos crentes, do que perder a visão de Deus para o seu trabalho. Hoje, nós temos perdido a visão do alto. A visão do alto. E eu ouso até perguntar uma coisa. Quantos crentes sabem qual é o propósito de Deus para a sua vida? E eu quero, como eu falei que nós vamos tratar de algumas coisas assim, querendo tratar em nós mesmos, então eu vou confrontar este grupo, ok? Eu vou confrontar você. Do mesmo jeito que eu sou confrontado por essa palavra, quando eu perguntar para você, você pode saber o seguinte, essa pergunta ela reverbera e volta para mim também. Então, o que eu quero perguntar é o seguinte, qual é a visão do alto que você tem? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe? Você sabe o que Deus quer de você? Porque, irmãos, nós somos crentes hoje que não têm propósito, que não conhecem o propósito. E por não conhecermos o propósito, nós não temos uma meta a seguir, nós não temos um alvo a ser alcançado. Por exemplo, falar aqui, o Marciano fez mestrado esse ano passado, né? Esse ano passado. É que eu lembro quase como se fosse ontem do ano passado. O Marciano fez mestrado. Para ele fazer o mestrado, é claro que ele estabeleceu o quê? Um objetivo, uma meta, ele estabeleceu um propósito. E tenho certeza, não foi fácil. Teve desgaste, teve investimento, teve trabalho, teve esforço, teve uma série de coisas. Mas ele, com este propósito, ele não se desviou dele, porque ele tinha um propósito. Liene, a mesma coisa. No trabalho dela, na faculdade que fez, seja onde foi, ela marcou um objetivo e trabalhou para isso. Thomas, quando vai fazer o seu trabalho, ele tem um propósito. Então, ele se mantém firme neste caminho e não se desvia dele. Agora, queridos, qual o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida?
Aí a gente fica olhando e querendo que, por exemplo, o pastor chegue e fala: olha, Liane, o propósito de Deus para a sua vida é esse. Olha aqui, Marlene, o propósito de Deus para a sua vida é esse. Olha, Jaque, o propósito... Irmãos, não é pastor, não são homens quem tem que designar qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Essa é uma comunicação do Espírito Santo de Deus conosco. É Deus quem tem que fazer isso em nós. E isso só vai ser resultado de um verdadeiro relacionamento, de um conhecimento de Deus. Sabe, queridos, hoje nós temos muita gente dentro da igreja, mas que não tem propósitos, que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. Irmãos, eu vou mais longe. Pessoas estão dentro da igreja sem saber o que é se relacionar com Deus. A única coisa que elas estão experimentando é o ouvir de Deus, porque Deus fala. A palavra dele é viva. Então, ele fala. Então, Deus fala e as pessoas ouvem, Deus fala e as pessoas escutam, e elas vivem disso, mas elas não têm relacionamento. Sabe aquela coisa de conhecer? Por exemplo, vamos falar aqui, vou usar um exemplo. Todos nós conhecemos o presidente Trump, não é verdade? Nós conhecemos. Conhecemos como? Conhecemos de ver de longe, conhecemos por ele se manifestar, conhecemos a imagem, conhecemos as informações que existem sobre ele. Mas nós temos relacionamento com ele? Não. Pelo menos eu não sei se algum de vocês... Vá, que algum de vocês aí é um amigo íntimo e eu não estou sabendo, né? Então, eu estou falando aqui desse pobre mortal. Então, isso acontece, por que eu estou usando o exemplo do Trump? Porque é um homem, é um marco mundial. Ele é uma figura de respaldo mundial. Então, nós podemos conhecer, e eu ouso dizer que quase todo mundo, dificilmente alguém no mundo não vai saber quem é o quem. Quem é quem? Donald Trump. Não é? Todo mundo vai ter essa informação, esse conhecimento, mas isso não implica em relacionamento. Isso não implica em cumplicidade, em troca de ideias, em, sabe, em conhecimento real, em saber quem é de fato. Em experimentar intimidade. Irmãos, assim tem acontecido dentro das nossas igrejas. Igrejas cheias. E eu vou falar, ao mesmo tempo, vazias. Igrejas cheias, mas ao mesmo tempo vazias. Porque cheia de pessoas, mas as pessoas vazias do Espírito Santo de Deus, as pessoas vazias do conhecimento de Deus, as pessoas vazias do relacionamento real e verdadeiro com Deus. Sabe, isso tem acontecido em grande quantidade. E tudo isso, irmãos, é por essas coisas que se torna importante o tema que nós estamos querendo tratar nesse tempo. É por essas coisas que esse tema se torna tão importante. A necessidade de termos um relacionamento. Mas chega de relacionamento superficial. Por exemplo, nós que somos casados, a Liane ainda vai casar, nós que já somos casados, com certeza a gente não quer estar casado e viver um relacionamento... Já pensou a Jaque casada ali com o Éder, né? E, oi, Éder, oi, Jaque, como vai você? Eu vou bem. E aquela coisa sempre assim no superficial, sempre no, né? Sem poder falar o que sente, falar o que tem, sem poder se abrir, sem poder se aprofundar, sem saber verdadeiramente quem é o Éder. Né? O que faz com que a Jaque conheça o Éder? E as mulheres têm... A Elisângela mesmo fala assim, Elcio, você é um livro aberto. Eu te conheço. Você faz, sua cara já diz, né? As mulheres têm... Olha lá. Elas se acham, Éder. Elas se acham, sabe? Conheço você, sei quem você, sei quando, né? Ok. Eu fico feliz de nós sermos tão transparentes. Que bom que nós homens somos assim, né? Já a mulher, né?
hum. Quem pode decifrá-las? Quem pode decifrá-las? Né? O Senhor fez isso conosco, nos deu ela e guardou o manual e todas as instruções com ele mesmo. Então, só deu e falou assim, agora vocês cuidem. Então, mas o que eu quero dizer é, o que faz com que um conheça o outro, é lógico que o Éder também hoje conhece muito mais e conhece quem é a Jaque. Por quê? Por causa da intimidade de relacionamento, o convívio. Agora, já imaginou você conviver com uma pessoa sempre na base do oi, tal, boa noite, bom dia? Dentro de casa, no trabalho, você senta, oi, tal, 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 vai embora, vai, tal, tal. Não é chato? Não é chato? Não se torna desgastante? Não se torna enfadonho? Não se torna ruim? Se torna. Aí eu pergunto, será que então, quando nós mantemos um relacionamento superficial com Deus, também não se torna chato, enfadonho e ruim? Também. Também. Yeah. O nosso relacionamento com Deus, se fica uma coisa superficial, sempre, sabe, aquela coisa do não entender, do não experimentar, do não conhecer os propósitos, se torna chato, enfadonho. Por quê? Porque eu começo a fazer as coisas naquele negócio do automático. Eu faço porque eu estou no automático, mas não é porque tem prazer, não é porque tenho conhecimento, não é porque aquilo mexe comigo, não. Então, amados, olha, eu acredito em uma coisa, chega de relacionamento raso, chega de relacionamento superficial, sabe? Eu gostaria de realmente, nesses dias, tratar com vocês, através dessa reflexão bíblica, para nós chegarmos a decisões, e assim vermos restaurados nossas vidas, famílias, ministérios, para que nós vejamos, amados, muitas vezes, a necessidade de mudança. E eu acredito em uma coisa, que nós vamos enxergar, durante esse estudo, algumas coisas em nós. Em alguns casos, nós vamos entender que as medidas vão ter que ser cirúrgicas. Nós vamos entender que, quando nós estivermos falando desse relacionamento com Deus, para nós termos um verdadeiro relacionamento com Deus, nós vamos ter que fazer alguns tratamentos em nós. E alguns tratamentos desses vão ser cirúrgicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter que cortar. Quer dizer que vai doer, porque eu vou ter que abrir e tirar fora. Eu vou ter que botar para fora de mim, eu vou ter que arrancar de mim aquilo. Vai ser uma cirurgia. Outros casos, amados, nós vamos ver o seguinte, que vão ser medidas profiláticas. Em alguns casos vão ser cirúrgicos, em outros casos vão ser medidas profiláticas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai tomar cuidado para que o mal não aconteça. Quer dizer que a gente vai tomar medidas e decisões para não experimentarmos o pior naquela situação. É como a gente, por exemplo, você começa a ver que o colesterol está aumentando, antes do colesterol se tornar um mal muito grande, você começa a fazer exercício. Isso é uma medida profilática. Você está se cuidando para que o mal não ocorra. Então, nós vamos descobrir algumas coisas em relação à nossa vida com Deus e relacionamento. Quando nós começamos a nos aprofundar nisso, nós vamos descobrir que Deus vai requerer de nós algumas coisas, muitas vezes, cirúrgicas. Nós vamos ter que tirar fora. Outras coisas nós vamos ver e falar, epa, isso está começando a acontecer comigo. Eu estou começando a viver isso. Eu preciso tomar conta para que isso não aconteça. Outro dia mesmo eu tive uma experiência dessa. Eu estava em uma... não vou falar o que é, porque é uma coisa muito pessoal, mas eu estava em uma situação, tipo assim, do meu relacionamento com Deus, eu experimentando alguma coisa, e, de repente, eu vi uma pessoa fazendo algo. Quando eu vi aquela pessoa fazendo algo, eu falei assim, gente, eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. E isso, não, olha, não que eu estivesse fazendo algo errado, mas eu estava deixando de fazer algo que eu deveria fazer. E aí, quando eu vi isso, eu falei, não,
eu fui para o Senhor e falei, Senhor, me ajude. Por quê? Porque eu não quero ter que experimentar o pior para ter que voltar a fazer. Senhor, me ajude, porque eu quero começar a voltar a fazer agora. Eu vou tomar medidas profiláticas. Eu vou me cuidar de novo, para que eu não experimente isso lá na frente, para que eu não tenha esse respaldo, essa decepção lá na frente. Então, irmãos, todos nós, e eu estou sendo muito sincero com vocês, isso acontece comigo e a gente tem que fazer. E não quero dizer também, amados, que muitas vezes não existem situações que eu tenho que ser cirúrgico também, porque o mal já chegou ali. E eu tenho que falar, não, isso não dá mais para ficar. Isso tem que ser cirurgicamente tirado da minha vida. Amém? Para isso, eu gostaria de falar uma coisa, que nós vamos abordar essa questão do relacionamento de Deus sobre alguns aspectos, e eu vou usar o aspecto da saúde. Eu vou falar sobre saúde espiritual, o relacionamento com Deus envolvendo a saúde espiritual. Eu vou falar sobre o relacionamento com Deus envolvendo a saúde psicoemocional e física. E eu vou falar sobre a saúde, o relacionamento com Deus, falando sobre a saúde familiar. Sabe por quê? Porque o evangelho, irmãos, é um evangelho total para um homem total. O evangelho veio para restaurar o homem em todas as áreas. Nós não podemos, e eu gostaria já de começar a dizer isso para vocês sobre essa questão de relacionamento e profundidade com Deus. Chega de separar o espiritual do secular. Nós não podemos ter dois tipos de vida. Amados, a Bíblia diz o seguinte, quem nasce da carne é o quê? É carne. Quem nasce do espírito é o quê? É espírito. O homem crente, a pessoa crente, ela não é crente e secular. Ela é espiritual. Nós somos espirituais. E quando eu falo espirituais, irmãos, é óbvio, é sempre bom a gente ressaltar isso, para não ficar na ideia de alguns que é o seguinte, o pastor está falando que a gente é espiritual, então agora a gente vive numa áurea, né, totalmente imune às tentações, aos pecados. Não, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Mas nós somos espirituais. Olha, quando eu jogo bola, eu sou carnal. Quando eu estou na igreja, eu sou espiritual. Quando eu estou ouvindo algum tipo de... vendo filme ou ouvindo música, não, agora é secular, não tem nada a ver. Não. E quando eu estou ouvindo, né, as músicas lá na igreja, louvando ao Senhor, agora sim, glória a Deus, aleluia, eu sou espiritual. Irmãos, eu sou crente em todo lugar. Eu não deixo de ser espiritual em momento nenhum, porque Deus habita em mim, habita em você. Nós somos templo do Espírito Santo, habitação de Deus. Pedro fala, vós sois casas de Deus. Olha que lindo, Marciano. Você é casa de Deus. O Thomas é edifício, é morada do Senhor. Deus mora no Thomas. E Deus não sai, irmãos. Deus não é inquilino, que de vez em quando ele... deixa eu sair daqui, porque... Não, irmãos. Ele habita, ele mora, ele é dono dessa casa. Amém? Então, queridos, se ele habita em nós, aonde eu estiver fazendo o que eu estiver fazendo, eu sou espiritual. E com isso, irmãos, eu quero trazer para vocês uma coisa muito séria. Nós podemos ser crentes e sermos humanos. Nós podemos ser crentes normais. O ser espiritual, ele também ri, ele também se diverte, ele também dança, ele também canta, ele também brinca. Vocês entendem isso, irmão? O espiritual não é aquela coisa do... Eu tinha um pastor que ele fazia de gozação, mas era super interessante. A gente estava junto louvando ao Senhor, né, na igreja. Toda vez que alguém ia tirar uma foto, mas era incrível. Ele falava, olha só. Ele me cutucava e fazia. Toda vez que alguém ia tirar foto, ele fazia assim. Podia estar fazendo o que for, ele estava lá na boa. Quando ele via que alguém ia filmar ou tirar foto, ele...
Sabe? Aquele ar do tipo, sempre espiritual, sempre no altar, né? Oh, oh. Então, é interessante como muitas vezes nós pensamos que a espiritualidade está ligada a essa forma. Mas não é isso, irmãos. Ser crente é sermos nós mesmos. Você, olha, Deus fez Cristina do jeito que Cristina é. Ele não quer que Cristina seja Elcio, não quer que Cristina seja Billy Graham, ele quer que Cristina seja Cristina. E ele ama Cristina do jeito que ela é, com todas as debilidades, com tudo aquilo que ela tem. Ele ama Cristina do jeito que ela é. E ela é espiritual em todo o tempo, não é só em algum momento. Por quê? Porque Jesus é Senhor da vida dela. Porque Jesus é Senhor da vida dela. Peraí. É o alarme para a gente debater. Estava aqui. Então, é isso que a gente tem que entender. Que, olha, não dá para viver duas vidas como crentes. Nós só podemos viver uma vida. Qual é? A vida cristã. A vida espiritual. Então, nós temos que viver isso. Nós temos que experimentar isso, sendo nós mesmos e crescendo nessa vida, desenvolvendo nessa vida. Então, irmãos, chega dessa ideia de que eu sou um em um momento e eu sou outro em outro momento. Se você é salvo em Jesus Cristo, eu quero dizer para você uma coisa: você é espiritual. E você não vai deixar de ser. Na hora que você está jogando bola, na hora que você está namorando, até na hora que você está discutindo, né? Aí você pode falar assim, o quê? No meio de uma discussão? Você acha, irmãos, que Barnabé e Paulo deixaram de ser crentes quando eles brigaram? Você acha que eles deixaram, né? Eles falam assim, olha, é o seguinte, nós vamos brigar agora, eu e você, Paulo, nós vamos brigar. Barnabé falou para Paulo, Paulo para Barnabé, é isso aí, Barnabé, vamos agora ver, discutir, nós vamos brigar feio aqui agora. Então, a gente agora, eu vou deixar Cristo de lado. Você acha que eles deixaram Cristo de lado? Não, irmãos. Eles continuaram sendo crentes. E os erros e exageros e coisas que talvez eles tenham falado que não foi correto, eles fizeram porque eles eram humanos, eles eram eles mesmos. E Deus, com certeza, tratou no coração deles tudo isso. Por quê? Porque eles são habitação de Deus, morada do Senhor. Até quando nós discutimos, irmãos, até quando nós erramos, nós continuamos sendo espirituais. Porque se nós deixássemos de ser espirituais quando nós erramos, entenda, Deus ele fugiria de nós. E como é que a gente ia ser convencido do nosso pecado, justiça e juízo? Quem é que ia tratar com a gente? Quem é que ia mexer conosco e fazer com que a gente se arrependesse? Não é verdade? Então, irmãos, em todo tempo, nós somos crentes. Amém? Então, comece a pensar nisso. Comece a entender uma coisa. Nós temos que viver como crentes. A Bíblia diz, se somos espirituais, se somos do Espírito, se estamos no Espírito, sejamos guiados pelo Espírito. Vamos tratar disso mais adiante. Vamos lá, abre os microfones, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, é a hora, para depois a gente orar. Pastor. Fale. Ontem eu e o Éder, a gente estava conversando justamente sobre isso. A gente estava falando que às vezes a gente confunde a gente ler a Bíblia, a gente está aqui no estudo, né? A gente sentar junto para orar nós dois, né? A gente confunde, ou às vezes passa despercebido, e que a gente tem que separar que são coisas diferentes, né? O conhecimento, né? Buscar o conhecimento de Deus e o relacionamento com Deus. Eu sentar com ele, a gente sentar junto para orar junto. A gente está estudando Provérbios agora, então a gente tem sentado todos os dias estudado, discutido, participado dos estudos, participado dos cultos, mas isso não isenta
a importância do meu relacionamento com o Senhor, né? De estar ali todos os dias buscando eu e Ele somente, né? E claro que o conhecimento ele vai abrir, né, os nossos olhos para a gente conhecer mais a Deus e nos relacionar mais com Ele, para a gente identificar qual é o propósito dele na nossa vida, quais são os dons, né, que Ele nos deu, porque cada um tem o dom para poder servir ao outro. Então, a gente estava falando sobre isso, para a gente não confundir, porque às vezes a gente fala assim, a gente sabe, né, muitas coisas, está aqui e tal, mas tudo que a gente faz no dia a dia buscando conhecer sobre Deus, a gente também tem que buscar um relacionamento para saber quem é Deus, né? E eu acho que isso é maravilhoso e para mim isso é tão edificante, né? Tão edificante. Às vezes eu percebo que o meu relacionamento com Deus está, sabe, precisando ser mais motivado, não sei, buscar mais, né? Conhecer mais. E isso faz muita diferença, assim, para mim particularmente. Amém. Nós vamos ver isso, sabe, Jaque? Nós vamos descobrir isso e eu quero não apenas jogar sobre vocês ou sobre nós um jugo dizer nós temos que fazer. Eu quero dar alguns conselhos, algumas receitas de como nós podemos fazer. Receitas essas que eu aprendi com outras pessoas. E vocês vão ver no decorrer da apostila que eu já menciono e falo. Então, vale a pena com certeza a gente ter isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vai lá, Marciano. Pastor, ouvindo você falando sobre como tem muitos irmãos que hoje estão nas igrejas, que na verdade não sabem o propósito que eles estão ali. Qual é o propósito? O que ele está procurando? Por exemplo, para mim, eu acho que participando desse estudo bíblico me dá o conhecimento quem é Deus e por que eu estou dentro da igreja, o que eu estou buscando. Eu acho que tem esse vazio, às vezes, dentro da gente, até falando, até eu coloco para mim mesmo, que às vezes até antes de conhecer realmente quem é Deus, eu sentia, mas não tinha esse conhecimento quem realmente ele é. A partir do momento que ele passou, abriu meus olhos. Eu entro da igreja, eu ouço louvores, mas tem um propósito ali por trás disso. Então, faz muito sentido. Eu acho que quem dera que as igrejas, os pastores, em vez de somente convidar esses crentes, esses irmãos para a igreja, somente para sentar, ocupar espaço dentro da igreja, mas participar de gastar tempo estudo bíblico, conhecer quem é Deus. Porque realmente as pessoas, tendo esse conhecimento, a nossa vida mental seria completamente diferente no mundo de hoje. Amém, amém. Eu acredito muito nisso, sabe, Marciano? Eu acredito muito no poder do ensino da palavra. É por isso que Jesus ele falou assim, olha, pregai e ensinai. Eu sempre uso essa questão. Ele falou que a gente deve pregar e ensinar. A pregação desperta o homem, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. A gente prega e o Espírito Santo age no coração do homem, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, fazendo com que ele se arrependa e que o quê? Que ele se entregue ao Senhor. Aí entra o outro lado. É só isso? Se fosse só isso, seria muito fácil. Aí Deus matava todos nós, né? E pronto. Bom, acabou. Não, irmãos. Nós temos que ser ensinados. Por quê? Porque nós temos que ser reconstruídos à imagem de Cristo, à imagem de Deus que nós perdemos por causa do pecado. Então, esse ensino, ele faz isso. Então, eu gosto muito disso, eu acho que a gente precisa disso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece. E se a gente realmente conhece a Deus e quer ter um relacionamento com Ele, mais profundo se torna este relacionamento. Por quê? Porque a gente conhece de fato. A gente conhece de fato. Então, chega de ter apenas o conhecimento de saber quem é. Quem é Jesus? Ele é o nosso Salvador, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, que teve 12 discípulos enquanto estava aqui, que ressuscitou, que um dia vai voltar. Que maravilha! Fez milagres, que perdoa pecados. Ok! Conhece? Maravilha! Mas é só isso?
É só isso? Não pode ser só isso. Tem que ser mais. Mais alguém quer falar alguma coisa? Pastor, Pode falar, Éder. uma coisa assim que você comentou que nós precisamos não, não deixar de pensar isso em nenhum momento, é que hoje em dia acontece muito das pessoas verem a igreja como o único lugar onde a presença de Deus está. Então a gente tem isso, que muitas pessoas elas só se relacionam com Deus dentro da igreja, elas têm isso na mente delas porque aprenderam ou porque, né, infelizmente, algumas igrejas até ensinam isso, né? Aquela coisa, não, vem aqui, porque é aqui que é o lugar de adorar a Deus, é aqui dentro que o Espírito Santo habita, é aqui que as coisas acontecem. A gente vê muitas igrejas marcando óleo e lugar, né? O Espírito Santo agir, né? Terça-feira, 5 horas da tarde, tal lugar. Deus vai fazer. Vai ser lá que o Espírito Santo vai agir. Né? Então, a gente ouve muito isso, né, na mídia, e, infelizmente, isso vai entrando na gente, e isso vai nos confundindo. E a gente precisa ter assim, a consciência de que o relacionamento com Deus tem que ser pessoal, né? Na nossa casa. E a igreja, pelo menos eu vejo assim, a igreja não é o lugar onde eu vou lá uma vez por semana para buscar. Né? Agora eu tenho que ir lá das 10 às 11, porque lá hoje é o dia do culto. Né? Eu creio que a igreja é o lugar onde você vai ofertar, oferecer tudo aquilo que você viveu, né, a semana toda. Então, todos os dias você precisa se relacionar, todos os dias você precisa aumentar, né, desenvolver o seu o nosso, né, relacionamento com Deus, para que quando a gente se encontrar dentro da igreja, do local de reunião, a gente possa expressar isso um ao outro, cada um possa, né, dar um pouco do seu louvor, da sua adoração para Deus, mas, infelizmente, às vezes a gente não tem essa consciência, a gente ainda fica muito naquela coisa de que, não, eu tenho que ir lá na igreja para ver o que o pastor vai falar e para ver se eu trago alguma coisa da minha casa, né? E tem até quem diga, né, que a gente vai com os problemas, o pastor fala, a gente entende, chora, ajoelha e acabou o culto, chama o problema e volta para casa com o problema. Então, as pessoas fazem muito isso. A gente precisa aprender e viver, né, individualmente. A gente tem que ter, nós temos um altar individual. Amém. Cada um de nós tem a responsabilidade de desenvolver esse relacionamento. E a partir do momento que todo mundo está desenvolvendo, dentro de um grupo, todos estão desenvolvendo esse relacionamento, automaticamente todos estão próximos, né? Um do outro, mais próximos de Deus. Um edifica o outro. Aí aquilo que eu tive dificuldade na minha semana, mas eu orei, Deus trabalhou no meu coração, eu compartilho com o irmão que teve uma dificuldade numa outra área, e ele compartilha comigo. Senão fica aquela coisa de vai na igreja, ouve o pastor, acabou, vai embora, e a vida volta. E aquilo que você falou, aí durante a semana continua do mesmo jeito, a mesma coisa, vai jogar futebol, briga, discute, às vezes até xinga o parceiro, ou no trabalho também briga, às vezes até esconde uma coisa aqui, outra ali. Então, isso, infelizmente, é a realidade. Por isso que essas estatísticas, né, que você falou, as igrejas estão enchendo, mas elas estão enchendo de pessoas que, na verdade, estão vivendo só a religiosidade. Né? É verdade. Eu já cumpri a minha obrigação semanal, né, com Deus. Agora eu volto para a minha semana normal. Né? Então, isso tem que começar com a gente, né? Dentro hoje, né? Nós estamos aqui, então, dentro da Igreja Brasileira da Esperança, nós temos que ter essa consciência. Eu preciso cultuar a Deus na minha casa, pessoalmente, e aí no domingo, aí eu vou lá na igreja para poder devolver isso para Deus, né? Essa adoração dos meus irmãos, para que a gente possa ter comunhão, para que a gente possa celebrar aquilo que a gente está vivendo, né? Durante as nossas semanas. Então, eu creio que tem que começar com a gente, nós temos que começar a fazer isso. Né? Viver uma vida... Amém. Amém. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que, na verdade, nós somos a igreja que vai, né? Porque quando a gente se reúne como igreja ali para a celebração, para o culto, nós vamos nos reunir para edificação mútua. E é óbvio isso que o Éder falou,
nem todos nós, durante a semana, às vezes vamos ter aquela semana de vitória, aquela semana que vai ser aquele auge. Muitos de nós, durante a semana, às vezes vamos ter momentos de deserto, de fraqueza, de perdas, de derrotas, porque isso acontece conosco também. E aí, o que acontece? Naquela semana, eu não vou ter tanta coisa para dar. Mas o outro que teve, ele chega e fornece para mim. Então, eu recebo dele. É isso que é a igreja. É o corpo, um suprindo o outro. Um suprindo o outro. Sabe? O que não dá é para a gente ser hoje, como o Éder também tão bem colocou, pessoas sempre vazias indo sugar. Crente vampiro. Suga dos outros. Quem tem, eu tô. Mas nunca tem nada. Não, irmãos. O nosso culto na igreja é um prosseguimento do culto da nossa casa. Da nossa casa. Dessa casa. Dessa casa. Essa casa que é morada de Deus. Eu vou para lá e é uma continuação deste culto. Então, que a gente experimente isso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, então? Gente, que bom estar aqui com vocês.